Como ser abençoada? Tome o seu trono. Princípio número 13. Na semana passada, eu terminei com estes versículos emocionantes. Efésios 3, versículo 20. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Isaías 30, versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Essa semana, eu quero dar-lhes um exemplo perfeito desse princípio encontrado na Bíblia. É a história sobre o rei Davi, que foi ungido rei muito antes de tomar o seu trono. Então, por que demorou tanto tempo entre ele ser ungido para ser rei até ele assumir o trono? É a mesma razão pela qual muitas de nós ainda não experimentamos as nossas orações, desejos, pensamentos ou esperanças muito além dos nossos sonhos. Porque o rei Davi tinha, e nós temos, muitas coisas para aprender antes de estarmos prontas para tomar o nosso lugar de direito, para o qual fomos ungidas e ordenadas a assumir. Uma coisa que o rei Davi teve que aprender, e ele aprendeu bem, foi honrar a boa ou má autoridade, a fim de ganhar o favor de Deus. Em 1 Pedro 2, versículos 17 a 20, explicita esse princípio de forma clara. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória seria essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Nós sabemos, a partir da leitura da Bíblia, que o rei na época anterior a Davi, o rei Saul, era mais do que apenas cruel. Ele era cruel e realmente tentou matar Davi. Será que Deus não apenas permitiu que isso acontecesse para o bem de Davi, mas na verdade ordenou que isso acontecesse? 1 Samuel 16, versículo 14. O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então, mais uma vez, em 1 Samuel 16, versículo 23 diz: sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então, Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. E então, novamente vemos mais tarde, em 1 Samuel 18, versículo 10, que diz: no dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão. Se olharmos honestamente sobre estes versículos, só podemos chegar a uma conclusão: que Deus permite situações ruins para nos abençoar. Paulo escreveu em 2 Coríntios 12, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. Sabemos, a partir da leitura da Bíblia, que Davi finalmente aprendeu este princípio poderoso.
Vamos ler estas passagens para ver como Davi começou a mudar e a amadurecer ao longo dos anos que precederam a sua coroação. 2 Samuel 16, versículos 5 a 13. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o, Simei assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi, quem, pois, diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e seus homens, e também Simei ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. Não vamos esquecer que Davi era rei quando ele estava disposto a aceitar esse tipo de tratamento. No entanto, Davi aprendeu esse princípio tão bem que aqui ele viu uma oportunidade para uma bênção. Talvez o Senhor lhe retornaria um bem, por isso ele não queria que ninguém parasse com os insultos ou de atirar pedras e poeiras. Davi já havia sido difamado por seu próprio filho e não estava em seu palácio sobre o seu trono, onde Deus lhe tinha posto e ungido. Ele, ao contrário, estava em uma encosta suja e acima dele homens xingando, jogando pedras e poeira sobre o rei. Muitas de nós são insultadas e ofendidas. E atualmente é comum ouvir as pessoas dizerem que foram desrespeitadas, com coisas que são muito distantes desse tipo de tratamento. Não muitas dessas pessoas são o rei. E quão rapidamente nos esquecemos do tratamento que Jesus sofreu por nós. Eu não sei sobre você, mas eu estou, lenta, mas seguramente, começando a entender que tudo que Jesus passou realmente inaugurou o poder espiritual que superou os meus pecados e me libertou da morte. Os insultos, a traição, as tentações, a flagelação, a coroa de espinho, os governantes cruéis, os insultos até mesmo do ladrão pendurado ao lado dele na cruz. Tudo isso multiplicou o poder que Jesus usou por nós para nos redimir dos nossos pecados. Para o mundo, suportar a cruz vai sempre parecer uma derrota. E muitas vezes nós seremos ridicularizadas por resistir, ao invés de defender a nós mesmas. No entanto, para aqueles com olhos espirituais, isso será a oportunidade que Deus criou e exclusivamente formou só para nós, a fim de nos dar, os redimidos, o poder sobre os nossos pecados e a nossa dor. É uma bênção o que damos após um insulto ou mal feito a nós. Por isso, nunca pare de dar a bênção que você e eu fomos designadas a herdar.
Nunca se contente em simplesmente satisfazer a carne e retornar um insulto ou um mal feito contra você. Certifique-se de aproveitar a oportunidade que Deus lhe deu e siga com ela. É na honra de estar sem a túnica e no andar durante a 2ª ou 3ª milha, quando você já está cansada, que você irá começar a sentir o poder planejado. É nesse estado quando e onde nós encontramos o poder de mudar o nosso mundo. Este é o poder que irá lhe catapultar, lançar você por cima da barreira para todas as bênçãos prometidas. E agora é hora de fazer o seu diário.